Chipping around, keep my brains round the floor. These are the days it never rains, but it falls. So tell me right now, ain't what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite linda de quarta. Já deem uma olhadinha aí nessa telinha. Quem está faltando? Quem você acha que deveria estar aqui para essa noite maravilhosa, para essa noite especial? Aonde vai ser um encontro de muita informação e sempre informação é muito bom. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Kátia Gomes, tenho 42 anos, empreendo com o Terra há 1 ano e 6 meses. Estou muito feliz com esse movimento. E desse movimento eu conheci uma pessoa muito especial. Essa pessoa, eu assisti uma palestra dessa pessoa e eu quis trazer ela aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor na vida de vocês. Ela é mãe, ela é casada, ela é empreendedora no ramo da beleza. Ela é terapeuta, psicanalista comportamental. Gente, a mulher entende tudo. Você cruzou o bracinho, ela te dá uma dica. Então, sugiro que vocês, ó, caneta e papel na mão, já inalem o seu óleo para ter muita clareza para o que vocês vão ouvir nesta noite. E vamos lá, seja muito bem-vinda, Ana Cristina. Vem para cá, Ana. Boa noite, gente. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder estar aqui. Eu sou Ana Cristina, como a Kátia falou, sou apaixonada em cuidar de vidas, acolher vidas, não é para tanto que sou cabeleireira e terapeuta, psicanalista, né? Então, assim, é algo que eu sou apaixonada. E eu falo que Deus, ele conecta pessoas, né, com propósitos. E é sobre isso que nós estamos aqui juntas nessa noite. E falar sobre emoções para mim é algo assim, que eu sou apaixonada. E deu para ver, né, Kátia, o quanto eu amo, né? E já pode começar aqui, Kátia, a falar já? Já vou colocar aqui na tela para vocês. A Ana fez uma palestra, gente, onde ninguém queria ir embora. Foi linda a palestra dela, porque ela tem muitas dicas aí. Então, fiquem atentos. Vou compartilhar a tela aqui, peço licença para compartilhar a Tá bom. tela, para trazer o material que a Ana preparou com muito carinho para vocês. Então, vamos Uhum. lá, meninas. Deixa eu expandir aqui a tela. Tá bom. Tá, Enquanto você tá tá na minha tela, arrumando dá um ok aí, aí. tá. Tá iniciando o compartilhamento. Certo. Isso. Antes da gente iniciar isso daí, eu quero ler um textinho para vocês entenderem um pouquinho de como funciona, tá bom? Então, bora lá. Olá, tá todo mundo ouvindo bem, direitinho? Tá bom? Então, maravilha. Então, para vocês entenderem um pouquinho. Olá, sou seu sintoma. Apareci por aqui como um alerta do seu corpo, para te lembrar que você se esqueceu de ouvi-lo e de confiar em sua sabedoria natural. Engoli pílulas para me eliminar, achando que sou um erro. Pode ser necessário em casos emergenciais e pode te causar alívio, mas sem a avaliação da minha causa e sentido, com a implantação das mudanças que sinalizo necessárias em padrões mentais, em comportamentos ou em seu meio, voltarei a surgir de uma forma ou de outra. Estou aqui para permitir ao seu corpo falar, rompendo o silêncio entre você e ele, transformando-o em um problema que determina experiências de saber e configurar necessidades de cuidados e intervenção.
viola o seu aparente equilíbrio para poder revelar à sua consciência que você está desintegrado. Aponto para a cura, portanto, como integração. Como a cura do concreto, busco ser transformado em um guia para o seu autoconhecimento, como oportunidade de crescimento. A questão é: você quer continuar tentando o que tem fracassado há milênios, ou seja, eliminar-me do mundo, ou quer fazer o esforço de reconhecer-me como indicador do caminho a seguir-me? Ou seja, aqui é como se fosse o meu sintoma falando para você, olha, tudo que você sente é como um alerta para você, é como eu estiver, é como se tivesse boca para falar que você precisa se olhar e se cuidar. Então, esse tema que nós iremos abordar fala sobre emoções e seus reflexos. Até aqui, tudo bem? Deu para entender? Então, bora lá. Pode passar, Kátia, por favor. Kátia, Oi, minha tela travou aqui, eu vou interromper e vou compartilhar novamente, tá? tá bom. Que eu não sei o que Eu vou aconteceu estar, eu vou aqui. estar lendo para nós ganharmos tempo, tá bom? Tá ótimo. Para não atrapalhar muito aí, que tem meninas que vão falar, né? Então, bora lá. Todo sintoma tem uma história, e quase sempre é uma história que não foi contada em palavras, mas em dores o corpo fala. E fala o tempo todo. Quando reprimimos emoções, o corpo assume o papel de mensageiro da alma. Ou seja, quem nunca ouviu falar que o corpo fala, certo? A gente escuta muito essas expressões, principalmente na área de terapia também. A gente ouve muito falar sobre isso, que o corpo fala. E justamente o corpo fala o que a boca não tem coragem muitas vezes de falar, não é mesmo? Então, dentro desse contexto, hoje temos muitas enfermidades ligadas ao emocional, e isso é comprovado cientificamente, tá? Então, assim, até mesmo a gente vê hoje em dia, né, na nossa era, no nosso milênio, nesse tempo, há muita questão de ansiedade. E muitos chegam nos hospitais, nas clínicas, passando muito mal, né? Não sei se vocês já tiveram isso. Eu, por exemplo, já tive crises de ansiedade, já tive depressão. Quem vos fala já foi alguém, né, que esteve nesse lugar e hoje eu tô do outro lado cuidando de pessoas. Então, assim, é uma sensação de que o peito aperta, né? O peito aperta, falta o ar, falta a saliva, falta tantas coisas, nosso corpo avisando que não estamos bem. E quando vai fazer exames, aparentemente está tudo bem, né? Tá tudo bem, só que o corpo ele está dizendo algumas coisas, tá bom? E vamos lá. O que são as emoções? As emoções são respostas afetivas que surgem diante das experiências vividas, tá? São primitivas e naturais. O problema não é sentir, é reter o que foi sentido. Cada emoção tem uma função vital. Raiva defende limites, medo preserva, tristeza elabora perdas, alegria expressa plenitude. Só parar um momento aí, tá, Kátia? Então, assim, dentro desse contexto das emoções, as emoções é tudo aquilo que surge diante das experiências vividas, tudo aquilo que eu vivo, eu transmito uma emoção. Então, como que funciona? Eu penso, sinto e ajo. Tá bom? Tem gente que confunde, tem gente que pensa assim, eu sinto, eu penso e eu ajo. Mas eu penso, eu sinto e eu reajo, tá? Na verdade, a gente tem costume de falar, eu vou agir, mas a gente vive mais reagindo às coisas. A gente reage às coisas, aos fatos e acontecimentos o tempo todo. A maneira como eu sou tratada, a maneira como eu sou vista. Então, o tempo todo eu reajo às coisas, né? A gente usa muito o termo de ação, mas na verdade é reação que nós fazemos. Então, assim, dentro desse contexto, de fato, eu falo muito sobre isso. O problema não é sentir. Embora nesse tempo que a gente está vivendo, é, virou uma coisa muito, como que eu posso falar? Aonde todo mundo sente tudo, mas parece que não é permitido sentir, né, Kátia? As pessoas não se permitem sentir, né? Eu vejo pessoas chegando no consultório, por exemplo, por um luto, mas ela não quer se permitir sentir o luto, porque hoje, para a sociedade, é sinônimo de fraqueza.
Então, eu não vou me expressar, eu não vou sentir dor, eu tenho que estar o tempo todo né? Eu tenho que estar o tempo todo feliz, até portanto a rede social, ela impõe, né? E nada contra essa questão de posicionamento, aí fica para outra conversa. A gente precisa se posicionar sim, mas precisamos nos permitir sentir. Sentir faz parte, né? Tanto é que uma vez que eu sinto, eu entendo. E uma vez que eu entendo, o meu inconsciente consegue raciocinar e entender o que está acontecendo comigo. Olha só, a Sandrine está falando. Ela falou alguma coisa, mas já sumiu aqui. Mas olha só, são umas questões em que nós precisamos nos permitir sentir. E tá tudo, eu falo assim, tá tudo bem não estar bem, gente. Tudo bem não estar bem. Isso é uma fase. Você é ser humano. Eu gosto de falar que você não é um robô. Você é um ser humano, né? Você é um ser humano. A gente pega isso aqui, ó, nosso aparelhinho, a gente não deixa, a gente, se isso aqui some, um carregador some, a gente fica doido querendo carregar o celular. Mas quando se diz respeito a nós, deixamos de fato nos descarregarmos, sim ou não? Sim, né? Muitas vezes estamos assim, sobrecarregadas, e a ansiedade ela vem disso também. Tá? Mas vamos aqui. O que que é somatização? Porque o nosso tempo aqui é o que que é somatização, e eu amo falar sobre isso. Somatização é o processo pelo qual o sofrimento emocional é convertido em sintomas físicos, tá? O que é somatização? São as emoções transformadas em sintomas físicos, para resumir. O corpo se torna palco, tá? De conflitos psíquicos não resolvidos. O que a mente não suporta sentir, o corpo expressa em forma de tensão, dor, alergia ou doença, tá? Por exemplo, uma doença que é pouco falado, mas é emocional, a psoríase. A psoríase, ela não tem, de fato, uma cura com medicamentos, ela ameniza. Mas o nível da psoríase, por trás dela, é as emoções no qual o corpo está reagindo, está dizendo, olha, eu não estou muito bem. Olha só, a Sandrine falando. Então, assim, a questão é sobre as nossas emoções. Então, uma vez que meu corpo está falando algo para mim e eu não dou ouvido para ele, a somatização acontece. De fato, ela acontece, tá? Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais sobre essas doenças físicas que vêm geradas do emocional, tá? Então, como que acontece? Pode passar, Kátia. Como que acontece? Ah, como que acontece? São os acontecimentos emocionais, depois vem a repressão, depois vem o acúmulo, expressão corporal, dores e doenças, tá? É assim que funciona. Então, assim, eu tenho uma emoção, eu sinto, eu penso, né? E eu reprimo os sentimentos, as emoções. Tem pessoas que pode, você que está aqui, eu vou dar até um exemplo, eu peço que se você puder, para você entender, né, Cássia? A Cássia gostou dessa parte. Como que funciona o nosso cérebro, tá? Como que funciona. Então, eu vou pedir para vocês entenderem bem a fundo e vivenciar isso, antes de eu entrar aqui. O nosso inconsciente, ele não sabe discernir o que é real do que não é. Para ele, não tem tempo, tá bom? Então, para vocês entenderem e vivenciar isso, eu vou mostrar para vocês agora. Se puderem, feche os olhos, por favor. Ok. Agora eu vou pedir para vocês imaginarem um limão sendo espremido na boca de vocês, aquele limão bem azedo, com bastante suco. Ai, a Kátia já fez careta. Tá bem? Então vocês sentiram. Agora apague isso da mente. E agora eu quero que vocês imaginem um bolo de chocolate, aquele vulcão bem gostoso, ou um pudim bem delicioso, quem gosta, né? Aquela coisa saborosa, docinha, que delícia. A minha boca, no caso, saliva mais com doce. Então, assim, e a pergunta é: tinha bolo? Tinha limão aqui? Não tinha, mas o meu inconsciente captou essa informação pelo ouvido, né? Eu escutei uma informação, então ele acreditou que era verdade, né?
ele acreditou que era verdade, então o nosso corpo começou a responder, a salivar, a sentir. Tem pessoas que somatiza tanto que sente até o docinho ou azedo, né? Então depende muito se você, dependendo da tua personalidade, né? Que aí temos as 5 personalidades que a Kátia também amou, né? Que são as personalidades. Então, a oralidade ela vai trazer esse negócio mais docinho. Já o esquizoide vai ficar mais assim, mas fica para outra conversa. Eu deixo vocês com gostinho de quero mais. Então, assim, o nosso corpo responde às coisas. Ele está o tempo todo, como eu falei para vocês, reagindo. Deu para entender? Então, uma vez que eu sinto, né, que eu penso, sinto e reajo, então o que que acontece? O meu corpo vai falar. Uma das coisas que eu falei foi a psoríase, mas vamos continuar aqui, ó. É, exemplo, por exemplo, dor de cabeça. É uma sobrecarga mental. Isso, dor de cabeça é uma sobrecarga mental, tá? A gastrite, nós temos aí a gastrite nervosa, né? A gastrite nervosa é raiva engolida, né? Uma raiva, uma impotência de você não poder fazer nada. A ânsia de vômito, às vezes você está bem e aconteceu alguma coisa no seu dia, ou um nó na garganta, sabe? Às vezes aquele nó na garganta, uma ânsia de vômito por algo que aconteceu no seu dia, a gente nem dá de conta. Mas, nossa, mas eu não comi nada de estragado e tal. O que será? É as suas emoções, é o seu corpo falando que aconteceu algo que você não gostou. E você não pôde se expressar, não pôde falar, então veio o enjoo. Ainda mais se foi algo que, assim, você achou uma injustiça, sabe? Então você fica com aquele sentimento ali e muitas vezes não sabe de onde vem. Então reveja as suas emoções, pense e analise, tá? É, por exemplo, as costas, né? Dores nas costas, é o peso, né? Ombros, é peso, né? Sentir muita dor. Nós empreendedoras sentimos muito aqui, né? É muita tensão, a gente carrega tudo nas costas, então tem essas questões. Joelhos, pés são resistentes. Ó, joelhos. Ah, eu tô com muita dor no joelho. É resistência. É resistência. Você não quer aceitar o que está acontecendo. Dores nos pés, tornozelo. Está num momento de transição, de mudanças, de coisas que tá para acontecer na sua vida. E você precisa tomar decisões. Então, assim, pernas diz muito respeito à tomada de decisões, a mudanças, a fechamento de ciclos, a ciclos novos, tá bom? Então, temos essas questões. Antes de entrar aqui, vou falar para vocês um pouquinho mais aqui para vocês ouvir, ó. A raiva reprimida, dores de cabeça, gastrite, ombros tensos, bruxismo, tá? Tensão, bruxismo. Medo e ansiedade, ataque cardíaca, falta de ar, tensão, insônia, intestino irritável. Ah, eu não durmo. Ser ansiosa? Não sou. É sim. É, sim, ansiosa, sim. Ah, mas eu não tenho crises, mas não dorme. É um tipo também, é o seu corpo falando que você está muito ansiosa. Tristeza e luto. A gente sente fadiga, dores difusas, baixa imunidade, fibromialgia. A fibromialgia, gente, quem tem ela, de fato, é emocional, né? Muitos falam, não tem cura, assim, de fato, porque ela é totalmente emocional, tá? Ressentimentos, dores articulares, doenças autoimunes, peso no peito, tá? Necessidade de aprovação, dores na garganta, alergias, rinite, tensão maxilar. Então, assim, tem vários fatores que agloba as emoções aos nossos sentimentos, tá? É sobre isso. O sintoma é um pedido de escuta. O corpo fala o que a mente silenciou. Vamos, já já a gente finaliza, tá? Aqui, ó. Aqui eu não marquei aí, eu só deixei marcadinho aqui. Por exemplo, alergias e movimentos involuntários. Alergia, o corpo dizendo: não suporto mais isso. A pele, conflito com o ambiente. Rinite significa intolerância. Alergia alimentar, dificuldade de digerir emoções. Anotem aí, gente, isso daqui é real mesmo, tá? E tem dois tipos de situações. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, se eu estou passando por uma dificuldade, pela minha personalidade também, eu quero comer até reboco da parede. Já tem aquelas pessoas que já têm fastio, não quer comer, não é mesmo? Não quer comer.
não tenho vontade de comer, porque cada organismo também reage diferente, tá? Tiques e tremores, tensão reprimidas, bruxismo é raiva contida, inquietação corporal, fuga emocional, tá? Doenças psicossomáticas, hipertensão, bora lá, pressão interna, tá? Pressão interna. Então, minha pressão interna, com tudo que tá acontecendo, eu tô me sentindo pressionado, então minha pressão aumenta, tá? Deu para entender, né? Diabetes, é falta de doçura na vida, gente. Isso aqui eu fui entender, ainda mais que a minha mãezinha já partiu, ela teve essa situação e de fato a vida dela foi muito amarga. Ela passou por muitos processos, principalmente paraibana, essas questões assim, né? Teve muitas dificuldades na vida, meu pai, em várias situações, enfim. Então, passar dos anos, ela, né, desencadeou a diabetes. E aí, quando ela estava com questões emocionais, ela aumentava. Então, é coisa séria, gente, é coisa séria. É, Cadê? Coração é mágoas, tá? Coração é mágoas, tireoide, dificuldade de expressão, autoimunes, raiva contra si, tá bom? Doenças autoimunes, eu tenho raiva de mim mesma. O câncer, ressentimento profundo, isso foi comprovado cientificamente. O câncer, ele é uma raiz. E da onde que vem essa raiz, né? Então, assim, é o sentimento. Eu guardo muito. Tem um perfil de personalidade que ele retém muitas emoções. Ele fala muito pouco. Ele não expressa. Então, vai passando o tempo, infelizmente, é acometido por essa doença, justamente por se privar demais, por se reprimir demais. Então, enraiza, né? Infelizmente, chega nessa situação, meu pai. Então, assim, são várias situações, gente. É, Cadê aqui? O corpo como espelho, cabeça, pensamentos, pescoço, comunicação, ombros, responsabilidades, coluna, estrutura, pernas, direção, pés, base. Aqui é para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Eu não coloquei tudo nos slides, porque senão ia ficar muita coisa. Mas o nosso corpo, ele responde muito. Ah, eu sinto muita dor de cabeça, doutora Ana, justamente porque você pensa demais. Fica tentando resolver tudo. Ah, dor nas costas, porque você quer abraçar o mundo, quer cuidar até do papagaio da vizinha. Então, assim, calma, precisamos rever o que de fato eu preciso pegar e o que de fato eu preciso soltar. Porque tem tempo de pegar e tem tempo de deixar. Não tem como abraçar o mundo. Calma, respira. Já vou finalizar, tá bom? E aqui temos a conclusão. O corpo é o espelho das emoções não resolvidas. O que não é sentido é somatizado. A cura começa quando a emoção encontra a palavra e o corpo descanso. Gente, isso aqui é muito lindo. Vou repetir. A cura começa quando a emoção encontra a palavra e o corpo descanso. Tudo que não é expresso é impresso no corpo. Tá? Então, assim, doutora, mas eu não tenho, porque tenho perfil, assim como eu, que é de falar. Mas tem outro perfil que não é de falar, não é de se comunicar. Então, escreva. Escrever é terapêutico. Escreva suas emoções, põe no papel as suas emoções, depois você leia, né? Depois você leia, vê aquilo, se aquilo é verdade, se não é, se isso é verídico, o que que você pode fazer para resolver. Se não tem como resolver, então não é para você resolver. Entende? Então são coisas que a gente precisa reorganizar na nossa vida, sabe? Parar para ouvir o nosso corpo, o que ele está me falando e o que ele está dizendo. E uma vez que eu aprendo a ouvi-lo, eu aprendo a administrá-lo. E aí a cura acontece e aí a gente fica bem, tá bom? É sobre isso. Acho que deu já. Gente, que aula foi essa? Quem gostou aí, dá uma salva de palmas, aquela salva de palmas mudas que a gente ama. Sandrine tá descabelada. Que delícia, Ana. Eu falei que, gente, o dia que eu ouvi a palestra da Ana, eu falei, olha, eu tenho que levar para o sistema porque muitas pessoas precisam serem alcançadas com essa informação. Ana, gratidão por hoje, gratidão por a sua palestra. Eu acho que ficou com gostinho de quero mais, não é, galera?
Vamos aí? É isso, gente. E agora, como nós vamos cuidar dessas emoções? Então, nossa amiga vai trazer para cá aquele kit que nos auxilia nas nossas emoções. Então, vem para cá, nossa amiga maravilhosa Fabiana Rezende. Vem para cá, amiga. Eita, eita, eita. Meu Deus do céu. Olha, eu tô somatizando muita coisa, gente. Misericórdia. Oh, meu Deus. Eu achei que fosse problema de umidade, sabe? Umidade em cima da outra, esse tipo dessas coisas assim, né? Também colabora, né, Ana? Também colabora, mas não é só isso, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Mas olha que interessante isso. A gente tem a solução para tudo isso. Cara, eu assim, tudo que ela falava, eu falava assim, mas eu uso isso, esse óleo para isso. Eu uso esse óleo para isso. Então, assim, tudo isso que a Ana falou é muito interessante, né? Porque realmente a resposta do nosso corpo tem um porquê, né? Eu falo que quando brota aqui na nossa pele já, é porque a gente já, né? Quando a gente sente a dor, é porque lá dentro já estrupiou tudo, né? Eu vejo muito, por exemplo, o caso da minha mãe, que ela desenvolveu o câncer de medula óssea depois que meu pai morreu. Por quê? Porque ela somatizou tudo. A dor do luto, o ressentimento de N coisas que ela não fez para ele. Então, assim, olha que coisa. A Gabi falou, né, Gabi, que seu pai também. Então, assim, é sobre isso, né? E aqui a gente tem produtos incríveis. Eu vou falar aqui de 7 deles que dariam aí para fazer um resumo, bem resumo aí do que a Ana falou, né? Que eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela com vocês. Aqui, um minutinho. Expandiu aí? Ótimo. Então, aqui a gente separou, né, vendo aí os slides da Ana, acho que até agora, depois do que não estava no slide, eu colocaria mais alguns, mas esses 7 aqui já faz uma bagunça boa aí para ajudar a gente, que é o Peppermint, né? Ali para ajudar a gente nessa sobrecarga mental aí, né? Que a gente fica aí com muita enxaqueca, com muitas dores. Então, ele alivia ali a sensação, né, de mente cheia, fadiga mental, sensação de sobrecarga, falta de foco, falta de concentração, né? Que são reflexos aí do que a Ana falou. O balance, né? Obviamente não poderia faltar, que é o nosso amado, né? Inseparável, que ele serve ali para equilibrar as nossas emoções, né? Se você tá muito lá para cima, ele desce, se você tá muito lá para baixo, ele sobe. É maravilhoso para o luto, foi ele que me tirou ali do luto que eu vinha. Eu entendi isso que a Ana falou, achei muito interessante. Eu me permitia sentir, só que quando foi se prolongando por muito tempo e eu não conseguia reagir daquilo, eu quis buscar uma alternativa para mim sobreviver àquilo que eu estava sentindo, porque eu estava, né, decaindo cada vez mais. E foi o balance que me tirou desse luto e me fez entender que eu precisava voltar a ser a Fabiana que meu pai sempre quis que eu fosse. Meu pai lutou a vida inteira, trabalhou a vida inteira para que eu fosse. Então, o balance eu falo que é o meu predileto. O Adaptive, ele é um balance, mas ele tem um óleo dentro dele que o balance não tem, que traz ali um pouco de foco, de concentração. Então, se você quer ali equilibrar a sua emoção, mas precisa resolver aquilo naquele momento, em vez do balance, vai no Adaptive, porque ele é sensacional. O Lemon, né? Ele serve ali para exaustão emocional, ele limpa, clareia a mente, os pensamentos negativos,
né, sabotadores. Então, ele é todo cítrico, ele traz a sensação de bem-estar, de conforto, daquele abraço carinhoso. O lavanda, né, que é um dos óleos mais vendidos da doTERRA, ele traz ali, ele ajuda na parte de insônia, dificuldade para relaxar, ele é um calmante natural, né? Tem que tomar só cuidado quem dorme fácil com ele, de usar durante o dia e dormir. Então, aí você vai no balance ou no da Adaptive. O Wild Orange, né, que é o nosso laranja selvagem, ele é para baixar ali a energia, né, quem está muito agitado, aquela parte da irritabilidade, falta de motivação, fazer uma inalação ali com ele é maravilhoso. Tem só que tomar cuidado que os cítricos, né, como a fruta, se você usar topicamente e sair no sol, você se queima, né? Então, ali, quando for passar em regiões que não ficam ali no sol para não ter esse problema. E o principal deles, que eu falo que ele é o coringão, que é o rei dos olhos, o frankincense, que é o olíbano. Ele é um neuroprotetor, né? Ele reduz ali a frequência cardíaca para você ali equilibrar suas emoções, a pressão arterial. E nos traz ali pro agora, né? Eu falo e ele ajuda a potencializar todos os outros olhos. Então tá muito desequilibrada, pega ele e pega o balance. Tá com muita dor de cabeça, pega ele e pega o peppermint. Ele vai potencializar isso daí. Vou descompartilhar aqui. Então, esses, gente, são apenas 7 óleos, né? De mais de 150 óleos que a doTERRA tem, que ajudam ali a gente a ter esse equilíbrio, né, emocional que a gente. Não adianta a gente querer fugir, né, Ana? Ainda bem que a Ana tem profissão pro resto da vida dela, porque o que mais tem aqui, né, nesse mundão é gente precisando de ajuda, né? As pessoas estão extremamente carentes, eu falo, né? Eu chego para entregar um, um pão, a pessoa já quer que eu sente para tomar um café, eu falo, gente, só vim aqui entregar um pão. Meu marido fala assim, meu, você não foi só entregar um pão? Eu falei, mas a pessoa queria conversar. Aí eu dei atenção, porque isso é carência, gente. Você sorri para uma pessoa, você está passando na rua, sorria mais, dê mais risada, se divirta mais no processo, né? Isso significa que você não vai ter problema? Não. Mas o problema ele vai vir, mas como você vai resolver ele, a forma como você vai lidar com ele, é a diferença de você ficar somatizar tudo isso que a Ana falou ou não. A escolha é nossa, sempre é nossa, né? A gente teve uma palestra aí com o Marcos Rossi que ele não é comigo, é para mim. Tudo que está acontecendo com a gente é para nós, né? Ele lá em cima falou assim: é para você, você suporta, você vai lá e faz acontecer. Então não é com você, é para você. A gente está nesse mundão aí porque a gente tem um porquê de estar aqui. Corre atrás do seu porquê e vai lá e vence na vida, né? Para de somatizar, para de querer carregar o mundo. E olha que eu carrego muita coisa, mas assim, eu estou aprendendo. Nunca é tarde para a gente aprender. Eu estou com 49 anos e tenho muito para aprender, e aqui eu aprendo todos os dias com você. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigada, Ana. Deia, amo você. Vamos tirar a nossa foto, porque quem não sai na foto não fica rico. Pega aí o seu melhor óleo, vou pegar o meu Adaptive aqui que eu amo. Você tira a foto aí, Dé? Tem outra página aqui? Mais uma página, uma telinha. Deu?
Obrigada, gente. Beijo.